Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, nós vamos estudar ciências naturais na nossa apostila. Então, hoje nós vamos estudar da página 166 até a página 169. Vocês lembram que nós estávamos falando, já tem 2 semanas, falando sobre reprodução, né? Nós falamos dos tipos de reprodução, nós falamos da reprodução das plantas, agora nós vamos falar sobre a reprodução dos animais. Então, olha só, a reprodução dos animais. A reprodução dos animais em geral é do tipo sexuado, ou seja, aquele tipo de reprodução que precisa do macho e da fêmea, né? A célula reprodutiva da fêmea é chamada óvulo e a célula reprodutiva do macho é chamada de espermatozoide. Então, isso aqui é importante, tá? Nós temos que gravar. Então, a célula da fêmea é o óvulo e a célula do macho é o espermatozoide. A relação sexual entre fêmea e macho é chamada de cópula ou acasalamento. É essa ação que permite o encontro do espermatozoide com o óvulo, ou seja, a fecundação e a formação do embrião. Então, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, há a fecundação e a consequente formação de um embrião, ou seja, de um novo ser, não é? Quando a união do espermatozoide com o óvulo acontece fora do corpo da fêmea, dizemos que é fecundação externa. Geralmente, os animais que realizam a fecundação externa liberam um grande número de células reprodutivas na água, olha só, onde ocorre a fecundação. É assim que a maioria dos peixes, sapos e rãs produz os seus filhotes, certo? Então, a fecundação externa é feita por quem? Pelos animais que vivem na água, né? Peixes, sapos, rãs. Grande parte dos animais terrestres e alguns animais aquáticos, como as baleias e os golfinhos, realizam a fecundação interna. O que é a fecundação interna? Neste tipo de fecundação, a união do espermatozoide com o óvulo acontece no interior do corpo da fêmea, no qual o macho deposita os espermatozoides. Então, olha só, que interessante isso daqui. Nós precisamos gravar. A célula reprodutiva do macho chama espermatozoide, a célula feminina, né? A célula reprodutiva da fêmea chama óvulo. Quando os dois se encontram, há a fecundação e a formação do embrião, que é um novo ser, não é mesmo? A fecundação, ela pode ser interna ou externa. Externa, geralmente, dos animais que vivem na água, né? Onde é liberado um grande número de células reprodutivas e elas se encontram na água e ali formam o seu embrião. E a fecundação interna é aquela que ocorre no interior do corpo da fêmea, né? Como a gente, por exemplo. Onde o embrião se desenvolve? Olha só. Os animais que nascem de ovos são chamados ovíparos, certo? Os animais que nascem de ovos. Quem são os animais que nascem de ovos? As galinhas, todos os tipos de pássaros, não é mesmo? As cobras também nascem de ovos, então são animais ovíparos. O embrião usa nutrientes presentes no ovo para obter a energia necessária para se desenvolver. As aves, a maioria dos insetos, sapos, rãs, serpentes e lagartos são ovíparos, certo? Os animais vivíparos nascem diretamente do corpo da mãe. Os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião passam do corpo da mãe para o filhote. Os mamíferos são animais vivíparos. Então, olha só, o ser humano é um animal mamífero, não é mesmo? O que é um animal mamífero? É aquele que mama quando nasce. Então, somos animais o quê? Vivíparos, que nascemos de dentro do corpo da nossa mãe. Aqui nós temos também na página 166 a imagem de um óvulo e de um espermatozoide no momento que eles se encontram. Percebam que o óvulo é um tamanho bem maior e o espermatozoide tem essa cauda. Por que tem essa cauda? Porque essa cauda que impulsiona ele até encontrar. É como se fosse um peixinho nadando na busca do óvulo. De modo geral, o óvulo é uma célula arredondada e bem maior que o espermatozoide. O espermatozoide tem uma cauda, olha só. Tem uma cauda que ele utiliza para se locomover, certo?
Observe essa figura aqui também. Nos sapos, a fecundação é externa. Olha só, o sapo, ele é um animal ovíparo porque ele bota ovo, mas de fecundação externa. Olha só o tanto de ovos que está aqui, ó, que os sapos estão colocando. Tá vendo? É fecundação externa e olha aqui os ovos, ok? Os embriões se desenvolvem em ovos. Repare na quantidade de ovos na água. Tá tudo na água isso aí. Aí nós vamos lá na página 167, temos algumas imagens de animais diferentes. Olha só, nós temos aqui um pássaro alimentando seu filhote. Esse filhote nasceu do quê? De um ovo, né? Aqui nós temos um peixe, que olha só, cuidando dos seus ovos também, mas olha no interior da sua boca. E aqui nós temos um bicho preguiça, que é um mamífero, né? É um macaco, né? Uma espécie de macaco, que também cuida do seu filho amamentando, porque mamífero é aquele que mama. Façam a leitura com bastante calma aqui da legenda. Aí vocês vão fazer a atividade aqui da página 167, observe. Complete a frase com as palavras do quadro. Eu tenho três palavras, a palavra fecundação, a palavra óvulos e a palavra espermatozoide. Onde é que cada uma dessas palavras vai entrar? Ok? Os animais produzem células reprodutivas. O macho produz o quê? Espermatozoide. E a fêmea produz o quê? Os óvulos. Quando essas duas células se unem, pode ocorrer o quê? A fecundação. E no caderno, olha só o símbolo aqui do caderno. No caderno, você vai copiar essas duas perguntinhas e responder. Escreva no caderno a principal diferença entre fecundação externa e interna e a diferença entre animais ovíparos e animais vivíparos. Professora, onde eu vou encontrar essa resposta? Onde, pessoal? Ali, na página 166, que nós acabamos de ler, a professora acabou de explicar. E como atividade complementar, vocês vão fazer a leitura e atividade da página 168 e da página 169. Aqui fala do desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. O que é isso, professora? Significa que os animais que nascem parecidos com seus pais, eles nascem de desenvolvimento direto, já nascem iguais, né? Agora, aqueles animais que nascem muito diferentes dos seus pais e depois eles vão passando por transformações até ficarem parecidos com seus pais, é desenvolvimento indireto. Então, vamos ler. Em alguns casos, os descendentes dos animais nascem muito diferentes dos pais e, com o tempo, passam por transformações que os deixam parecidos. Em outros, eles nascem já muito semelhantes aos pais. Esses casos são, respectivamente, de desenvolvimento indireto e direto. Existem diversos exemplos de ambos na natureza. Os animais com desenvolvimento indireto passam pelo estágio de larva. Olha só, então esses animais que nascem muito diferentes dos seus pais, eles passam pelo estágio de larva, porque ele precisa se desenvolver. Ok? Olha só os cachorrinhos. O cachorrinho não nasce igual à sua mamãe ou ao seu papai? Então, é o desenvolvimento direto, já nasce igual, né? Então, terminem de fazer a leitura aqui. Olha aqui, nós temos aqui embaixo a borboleta. A borboleta, antes dela ser borboleta, ela é uma lagarta, não é mesmo? Olha só, borboletas nascem muito diferentes dos pais e passam por transformações ao longo da vida, tornando-se semelhantes. A larva do bicho da seda produz seu casulo, que é usado na produção de seda. Após esse período, ela se transforma em uma mariposa. Tá vendo? São exemplos de animais que nascem muito diferentes dos seus pais. No decorrer da sua vida, elas passam por estágios e na vida adulta, ele se transforma, fica igual aos seus pais. Ok? Aqui tem uma informação interessante, olha só. Girino é o estágio larval dos sapos. Então, o sapo, antes de ser sapo, ele é um girino. Girino é o nome da larva, dessa larva, assim como o alevino é dos peixes. Águas-vivas também podem apresentar larva em seu desenvolvimento. Então, aqui nós temos na página 169 uma ilustração. Olha só que legal. Então, temos o sapo, olha aqui.
que está ocorrendo? Ó, o sapo está botando o espermatozoide e a sapinha está colocando os óvulos, tudo na água, né? Conforme a gente viu ali na página anterior. O espermatozoide e os óvulos vão se encontrar, vão virar um ovo fecundado. Aqui já houve a fecundação, aqui já está o embrião, ó, o embrião já está aqui dentro, já está se desenvolvendo. Conforme o embrião vai se desenvolvendo, ele se transforma em girino, que nada mais é do que a larva. Então, ó, já nasceu. O girino é igual ao sapo? Não, não é. Olha o desenvolvimento indireto aqui. Esse girino aqui é igual ao papai e a mamãe dele? Não, não é. É diferente. Ele nasceu muito diferente do papai e da mamãe. E aí, ó, conforme o tempo vai passando, ele vai passando por uma transformação. Como que chama? É uma metamorfose. O que é metamorfose, professora? É uma transformação. Então, ele vai se desenvolvendo, ele vai se transformando, olha só, no decorrer do tempo. Conforme ele vai perdendo a cauda, ele vai criando os pezinhos, olha só, até que ele se transforma em sapo adulto. Aqui, ele já está igual ao papai e à mamãe. Certo? Então, o sapo é um dos animais que nascem de fecundação externa, olha só, né? Fecundação externa, é um animal ovíparo porque nasce de um ovo e de desenvolvimento indireto porque nasce diferente dos seus pais, certo? E aqui vocês vão fazer vão responder essas 3 perguntinhas. Por que se pode dizer que o sapo tem desenvolvimento indireto? Por quê, gente? Porque ele nasce muito diferente dos seus pais. Ele nasce em forma de girino. Em qual ambiente vive o sapo? O sapo vive no ambiente terrestre, não é mesmo? Mas e a larva? A larva vive na água. Cite algumas alterações que ocorrem na larva para ela virar adulto. Olha aqui, é só olhar esse diagrama. Da larva para virar adulto, quais foram as diferenças? Olha só, do girino até chegar no sapo. Ele vai perdendo a cauda, ele vai criando as patas até virar adulto. São essas as transformações da larva para o sapo adulto, certo? Por hoje é só. Façam as atividades, leiam com bastante atenção, certo? Leitura em silêncio, leitura em voz alta, vamos compreender o que o texto está nos trazendo, prestar atenção na explicação da professora e resolver as atividades. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Beijinho no coração, fiquem com Deus.